batendo um papo aqui. Se vocês vissem o que tem atrás, vocês assustariam. Perguntariam como é que a gente tá tão tranquilo. Um monte de gente olhando pra gente com cara de... Vai começar. Ah, YouTube, pessoal que já tá aqui na Noite do Saber, a imagem tá desfocada porque a gente só tá esperando todo mundo chegar na sala de aula, entendeu? Para não ter aquele constrangimento de abre a porta, professor, posso entrar? A gente deu 5 minutinhos de tolerância para começar, né, Carnal? Se olhassem para mim, não entrariam. Não? Você deixava entrar atrasado na sala? Quando eu podia, eu não deixava, porque eu acho uma ofensa a quem chegou na hora. Principalmente quando você vai para um evento, já deve ter participado, as pessoas dizem assim, vamos esperar mais gente chegar, ou seja, vamos punir quem veio na hora e vamos premiar quem saiu sem planejamento. Eu concordo com você, mas a vida me ensinou a ser mais tolerante. Aí eu... Mas agora faltam só 50 segundos. 48, 47... A gente vai soltar fogos? Nossa! Não pode. Ambiente fechado. Cachorro também. Ambiente fechado, cachorro, crianças do espectro autista, Bolt não não pode. veio. Não pode. Bolt gosta de fogos? Não liga. Não? Os cachorros ficam muito estressados. Tá chegando, gente. Ai, que ansiedade. Eu não gostei desse cronômetro. Da próxima vez a gente vai começar às 8 sem cronômetro, porque eu tô ficando tensa. É sério. Vou começar Gabriela só. ficando ansiosa não é um acidente. 10, 9, 8, 7, 6, Atenção, top, 5. Ih, já foi 3. top das 2, emissoras. 1. Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar com a Noite do Saber. Em alguma dessas câmeras a gente está... Oi! Finalmente chegou a Noite do Saber. Carnal, que delícia estar aqui com você. Um De brinde. fato, um brinde com água que a gente não sabe o que tem dentro. Vocês não sabem? Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa Noite do Saber. A gente hoje inaugura oficialmente o calendário de lançamento do Clube do Livro Quinta Edição. Essa Noite do Saber, essa aula aberta e gratuita, é pensada justamente para ser uma degustação do nosso Clube do Livro, para mostrar para vocês um pedacinho, um gostinho, uma pitada do que acontece no clube, porque, claro, o clube é um projeto de um ano, é um projeto muito mais amplo, a gente está com vocês de maneira muito mais próxima. Isso aqui é só uma forma de vocês experimentarem o que a gente oferece no clube, né, Carnal? E a aula encontro, a nossa Noite do Saber de hoje, de fato é só uma parte, porque durante o desenvolvimento do clube a gente pega uma aula, a gente faz uma live, a gente acompanha nas redes, a gente compartilha ideias. Então nós pegamos um livro complexo, que vocês já sabem, que é o Hamlet, Príncipe da Dinamarca, os nossos livros do clube, depois nós vamos falar deles também, mas hoje é um momento muito especial para mim, porque eu tenho uma alegria particular com esta obra, um grande livro de cabeceira, o livro que eu li mais vezes na vida, que é o Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Então a gente vai começar já já a falar de Hamlet. Para quem chegou aqui e caiu de paraquedas e ainda não conhece o Clube do Livro é uma comunidade que eu e o Carnal criamos para acolher futuros leitores e atuais leitores que, no entanto, não estão satisfeitos com tanto de livros que leem. Quero ler mais coisas diferentes. Então a gente faz uma curadoria de 10 livros para nós lermos juntos durante um ano. A gente tem um acompanhamento de leitura numa comunidade fechada. Todo mês tem aula, todo mês tem live Tira Dúvidas. A gente tem um conteúdo especial com autores e outros especialistas, conteúdo extra no clube. É muito bom, não precisa ter Instagram se você não quiser. Se quiser é ótimo, mas se não, tudo acontece na plataforma da Hotmart. Mas vambora, que hoje a gente vai falar sobre Hamlet. Calma, tem uma coisa importante para você. Vá que alguém tenha estado preso numa caverna até agora e não sabe quem é Gabriela Prioli. Quem sabe você deve se dizer quem é você. Não, mas eu ia só falar que a aula é sobre Hamlet, eu ia me apresentar. Ah, tá. Tava só o quê? Pregando uma peça, né, galera? A gente vai falar sobre Hamlet e eu sou quem? Gabriela Prioli. Gabriela Prioli, eu sou advogada, especialista em direito penal, faço doutorado em direito constitucional. Nossa, que coisa louca, eu te conheço das redes. Pois é, e aí eu fui trabalhar na comunicação, hoje eu sou apresentadora de TV, crio conteúdo nas redes sobre temas diversos e tenho um projeto que é o projeto Meu Coração, que é o Clube do Livro com o Leandro Carnal, que é essa maneira da gente difundir a literatura e trazer todo mundo para esse mundo dos livros que transforma a nossa vida. E o meu parceiro aqui do meu lado, nada mais nada menos que Leandro Carnal.
Eu era uma pessoa que estava passando, a Gabriela me pegou na rua, me trouxe aqui para a gente falar de livros. Eu sou historiador de profissão, doutor em história, professor de história e há muito tempo que eu tenho um grande desafio, Gabriela, que é uma das coisas que eu mais gosto. Por que eu não estou apenas na sala de aula hoje? Porque eu tenho a pretensão que mais gente tenha acesso à beleza do conhecimento. Eu gosto dessa projeção, essa projeção midiática para as pessoas, como ontem no voo, voltando de Curitiba, que eu recebo um bilhetinho de uma menina dizendo que nunca tinha lido Hamlet até que eu falasse dele em um vídeo que eu fiz em São Paulo há algum tempo. Então, isto me dá uma alegria muito grande. Fora dos especialistas, este é o meu grande sonho de professor. Oh, que coisa bonita. Então, gente, vamos para a nossa Noite do Saber? Vamos rodar a vinheta? É, a gente tem uma vinheta, galera. Roda aí. Olá, clubbers! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Clube do Livro. Várias leituras, várias pessoas. Eu leio o livro me lê. Teve um post lá no nosso Instagram. Foi realmente uma intuição. Esse conjunto de subjetividades. Como já imagino, a conexão que a gente possa fazer com o próximo. Karnal, esse foi um dos livros mais tocantes que eu já li aqui. O processo de descobrir é um processo de estranhamento. A continuação dessa nossa conversa fica para a live, então não se esqueça de mandar sua pergunta para que a gente possa ajudar a sanar todas as dúvidas, né, Karnal? Porque eu estava dando uma olhada nos comentários, a gente lança lá nos stories. Espero que todo mundo tenha a mesma experiência. Alguns materiais complementares. A minha frase preferida hoje é ema. Nossa, só aqui no clube que você tem essa versão carnal sem filtro. Vamos lá. Vou começar aqui gerando uma identificação entre a gente, porque eu aposto que muita gente pensou, Hamlet? Mas por que um texto tão difícil? É difícil. Eu não acho um texto fácil não, tá? Primeiro que é uma peça de teatro, então a gente chega ali, tem um monte de diálogo, que é uma estrutura de texto que a gente não está acostumado. Gera um estranhamento. Depois, que é um texto com a tradução não tão simples, não à toa a gente tem várias traduções de Shakespeare, né? É um inglês que não é o inglês que você vai encontrar num curso de inglês, se você for viajar para um país de língua inglesa, para a Inglaterra hoje, não é o inglês que você vai encontrar nas ruas. Então, tem essa dificuldade adicional. E é um texto com muitas camadas, é um texto complexo. É o texto mais longo de Shakespeare. Para nós não é um texto tão longo quanto outros livros que a gente conhece, mas ele é um texto complexo, ele é profundo, então tem essa dificuldade adicional. Mas a nossa escolha decorre justamente disso. Se a gente consegue, nessa aula, mostrar que é gostoso e que fica mais fácil discutir, debater, conversar sobre um texto tão difícil quanto Hamlet, em grupo, em conjunto, numa comunidade, com auxílio, a gente mostra para vocês que no Clube do Livro, a gente está dando uma degustação no Clube do Livro, é muito mais fácil, porque os textos que a gente lê no clube, que a gente escolhe para o clube, são textos mais simples que Hamlet. Mas aí tem um outro motivo também, que é o fato de você pode nunca ter lido Shakespeare, mas você tem Shakespeare dentro de você, porque Shakespeare é um autor canônico, é um autor que influencia quase todo mundo que escreve alguma coisa. Então, o filme que você assiste tem Shakespeare. Outro livro que você leu tem Shakespeare. Psicanálise tem Shakespeare. A televisão tem Shakespeare. As conversas, tudo tem Shakespeare. E a gente vai descobrir isso a partir da nossa conversa aqui na Noite do Saber. Eu queria, para começar, Karnal, porque eu aposto que nem todo mundo leu o livro, conseguiu seguir, que você fizesse um resumo curtinho da história do Príncipe da Dinamarca. Um resumo curto, como disse a Gabriela, é o texto mais longo, 5 atos, 4.500 versos. A primeira grande questão é um modelo de tragédia de vingança.
O príncipe Hamlet voltou dos seus estudos, interrompeu seus estudos e voltou para a corte de Elsinore, a corte da Dinamarca, no momento do luto da perda do pai, também chamado Hamlet. E a situação que ele encontra na corte, seu tio Cláudio, com quem ele tem problemas há muito tempo, seu tio Cláudio já instalado no trono, casado com a mãe. A rainha Gertrudes se torna agora novamente rainha, mas não rainha-mãe ou rainha consorte, mas se torna rainha ao lado de Cláudio. E Hamlet está chocado, porque esqueceram o pai muito rápido. Ele chega a ironizar na peça dizendo assim, que é economia para usar os docinhos do velório no casamento. Ele é irônico várias vezes. Mas agora acelerando, existe um problema. Os guardas estão vendo nas muralhas do castelo, os guardas estão vendo um fantasma, um espectro, que usa as roupas do falecido rei da Dinamarca e pede para falar com o filho. E o filho vai às muralhas porque por volta da meia-noite o fantasma aparece. Dizem que Shakespeare colocava fantasmas, como em Macbeth ou bruxas, ou no Hamlet, que é para acalmar a plateia. A plateia era muito barulhenta no início. E o fantasma vai se revelar, eu sou o fantasma do teu pai, e eu estou pagando pelos meus pecados, e eu fui assassinado pelo meu irmão enquanto dormia no jardim. E o Hamlet vai ficar, minha alma profética, quer dizer, my prophetic soul, ele sabia que estava ocorrendo alguma coisa. A partir daí, todo o resto da peça é o Hamlet buscando certeza se de fato o pai foi assassinado e o que ele deve fazer. O fantasma adverte, não toque na sua mãe. Né? Apenas seu tio é essa besta incestuosa que ele vai chamar. O resto da peça é o Hamlet usando uma estratégia muito comum, que é se fingindo de louco. E ao se fingir de louco para Polônia, ao se fingir de louco para a namorada Ofélia, ele vai poder ver as coisas. O rei Cláudio tentando matá-lo, mandando para Inglaterra acompanhado dos amigos Rosencrantz e Guildenstern. E por fim, através de uma peça de teatro, ele adquire certeza que o rei fica lívido, pálido, quando há uma peça dentro da peça. A partir daí, o rei quer matar o Hamlet decididamente, promove um duelo com espadas envenenadas e o resultado... Eu acho que uma peça com 500 anos a gente já pode considerar que não é spoiler. A partir daí morre o Hamlet, morre o seu futuro quase sogro, morre a namorada Ofélia, morre o irmão da namorada, Laertes, morre o rei, morre a rainha, morre Rosencrantz, morre Guildenstern, ou seja, morre muita gente. E no meio de tudo isso, uma reflexão longa sobre política, consciência e poder. É muito legal, né? Porque o Hamlet fica ali pensando o que ele tem que fazer, ele precisa ter certeza que o Cláudio realmente matou o pai dele, ele não pode agir assim, sem conseguir provar o que aconteceu, porque senão ele estaria cometendo um crime, né? Em vez de vingando a morte do pai. E aí ele pensa tanto que morre todo mundo, né? Olha, que coisa maravilhosa. Ele deixa de matar o Cláudio enquanto o Cláudio está lá rezando, porque afinal... não seria a coisa correta fazer, e, no entanto, acaba todo mundo morto e o Fortinbras fica com o trono da Dinamarca. Mas, Karnal, o que eu queria que você contasse pra gente? Porque a gente começa a ler o Hamlet, e aí a gente lê essa história, então, primeiro chega um espectro, e aí talvez a gente hoje, em 2024, pense, fantasma? Mas a gente precisa lembrar que a gente está falando de um texto de outra época. E já falando dessa época... essa primeira história que se desenrola, que é o Cláudio teria matado o seu irmão para casar com a rainha, é uma história que naquela época tem um paralelo com a história do Henrique VIII e a Catarina de Aragão, né? Ainda que Henrique VIII não tenha matado seu irmão Arthur, o fato de que Arthur morreu com 15 anos e a sua noiva espanhola, Catarina, filha dos reis católicos, deveria ser devolvida e com o dote, leva o rei Henrique VII a dizer, bom, já não casou com o primogênito, case com Henrique VIII. Henrique VIII é dado em casamento e anos depois, não tendo um herdeiro homem, ele começa a dizer assim, deve ser uma maldição divina. Ele manda, inclusive, consultar as universidades europeias, porque ele diz que ele casou-se com a irmã, porque quando ele casou com Catarina não era mais virgem, logo o irmão já tinha dormido com ela. Na Bíblia, cunhado é irmão,
logo ele estava em estado de pecado e ele estava apaixonado já por Ana Bolena, sua segunda esposa. Existe essa memória, existe a memória de guerras, Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, existe a memória de grandes rebeliões religiosas, Peregrinação da Graça, existe muita agitação. Shakespeare é um homem que adora a ordem, a unidade e o poder claro. E a Gabriela tocou muito bem na questão dos fantasmas. É um momento que a crença de fantasmas é uma das tantas crenças mágicas do século XVI, todos nós temos, e essa crença dos fantasmas é uma crença que mostra que uma injustiça está ocorrendo, que uma injustiça ocorreu, que um crime não foi solucionado. E não vamos nos esquecer que Elizabeth I, essa rainha genial, brilhante, Elizabeth I é uma mulher que fala muitas línguas, mas tem seu astrólogo oficial. E seu sucessor, James I, o primeiro rei Stuart, que assume em 1603, é um especialista em bruxaria. Lançou um livro sobre o demônio e sobre bruxaria. Então não é que as pessoas simples acreditam em fantasmas e demônios. Todo mundo acredita em fantasmas e demônios neste momento. Isto é dominante das pessoas mais cultas às mais simples. Mas um fantasma é sinal de que uma injustiça está ocorrendo. Houve um regicídio, houve um fratricídio, 2 crimes gravíssimos. Matou-se o rei e um irmão matou o outro, reproduzindo o primeiro crime da história, Caim e Abel. E é muito interessante porque Shakespeare foi um autor também, né? Porque ele foi ator antes de ser autor, mas que teve sucesso em vida. E o teatro naquela época, uma coisa que a gente está aqui com o historiador para saber, mas era uma forma de diversão muito comum, inclusive patrocinada pelos nobres e pelos reis, né? O Shakespeare se apresenta em algumas companhias de teatro, chega a ser sócio de uma companhia de teatro. E o curioso, uma coisa muito interessante sobre essa obra não era um texto, os textos não costumavam ser originais. Hamlet não é um texto original, essa história já existia. E isso trabalha com a familiaridade do público. Então, o público conhece aquela história, mas vai ouvir essa história, assistir essa história de uma maneira muito mais complexa, de uma maneira alargada, de uma maneira mais ampla, que é justamente o tipo de compreensão que a gente propõe quando a gente senta junto para falar sobre um assunto que todo mundo já conhece porque leu ao mesmo tempo, né? Leu junto, conhece porque passou pelo mesmo processo. Até hoje a gente usa a expressão revisitado, recomentado. Então, Ulisses do Joyce recria a Odisseia de Homero, naturalmente transportando para Dublin, na Irlanda. Nós temos aqui o fato de que Shakespeare era péssimo em criar enredos. É um defeito de Shakespeare. Ele tem dificuldade em inventar um enredo. De 37 peças, 36 tem uma fonte conhecida. Nesse caso, Saxo Gramático e outros autores que criaram a história de um príncipe que volta e se vinga. Ou seja, Shakespeare ouvia uma história como Villa-Lobos ouve a música Ciranda Cirandinha, como Bela Bartók ouve as músicas folclóricas húngaras e transforma em uma outra coisa. O público não vai lá para ver uma coisa nova, não vale a pena ver de novo. O público vai lá para ver como ele narra aquela história, de que forma ele narra aquela história. E não existe tensão narrativa, né? Não importa saber o final. Romeu e Julieta conta o final no primeiro verso. Então não importa isso, importa como ele vai fazer a reflexão e com que beleza ele vai fazer isso. Como disse a Gabriela, você vai hoje a Londres, lá está do lado do Rio Tâmisa, uma recriação do Teatro Globe, porque ele pegou fogo, uma recriação do teatro, e lá você vê que era um teatro que a maior parte das pessoas estava de pé, pouca gente sentava, seu teatro elisabetano, não é palco italiano, e aquilo era muito popular. A gente diz até hoje, isso é uma tradição, que a expressão que os atores dizem um para o outro antes de começar, que não pode dizer boa sorte, você deve dizer uma palavra que se refira a excremento, era a abundância... Merda. Era a abundância de cavalos. Porque quando eu via que havia muito esterco ao redor do teatro, muita gente veio ver a peça. Então é sinal de sorte. E sabe o que eu gosto, Karnal? Tem um trecho seu sobre Shakespeare que eu já li e que você fala do equívoco que é ler Shakespeare à luz de Freud, que na verdade a gente precisa ler Freud à luz de Shakespeare, porque o maior informa o menor. E eu acho interessante a gente falar isso aqui na Noite do Saber, porque muitas vezes, talvez uma fonte mais próxima da gente, e as pessoas falam muito de Freud, hoje em dia a gente tem um debate de inconsciente e tudo mais,
talvez seja uma coisa mais próxima das pessoas que nos assistem. Mas esse tema, o da consciência, é um tema que Shakespeare traz no texto do Hamlet de maneira muito profunda, né? Só lembrando, eu gostaria muito que essa ideia fosse minha, como a Gabriela disse. Ela está no meu livro, que eu aprendi com Hamlet, mas essa ideia é de um homem um pouquinho maior, que é Harold Bloom. Ele reclama, ele escreveu o livro... Você usa a ideia dele, devidamente, uso a ideia, com a fonte, devidamente. E cito a fonte no livro. Mas tudo que a gente diz na internet, a consciência nos torna covardes, as pessoas passam a atribuir a mim, essa é uma frase do Hamlet. O que o Bloom diz? Nós não devemos ler Shakespeare à luz de alguém que só existe. Freud só existiu porque Freud teve acesso ao grau de consciência do príncipe, que Freud leu mais de uma vez. O que significa isso? Eu não posso ler o efeito pela causa. Eu tenho que ler a causa. Então, quando a Gabriela disse lá no início, isso é muito importante para vocês que nos acompanham, há livros que são tão importantes que não depende de eu ter lido para ele me influenciar, é quando você diz em casa, eu tenho que ter paciência de Jó nessa família. Não importa que você tenha lido o livro de Jó. Não importa que você conheça um livro sapiencial do Antigo Testamento, um dos mais antigos. Mas quando você diz esse olho de cigana, que é a expressão hoje condenada como politicamente incorreta, ela vem do Dom Casmurro, da Capitu. Ou seja, eu trabalho com uma influência que excede até minha experiência do texto, né? Até minha experiência do texto. E é isso que faz o Shakespeare. Você viu o Rei Leão? Você viu Hamlet. Rei Leão, traduzido para as telas, é Hamlet. Você viu a novela O Cravo e a Rosa? Você viu A Megera Domada? Você acompanhou o musical clássico West Side Story? Ele está dando spoiler na Noite do Saber, eu só queria dizer isso. Tá? Eu adoro dar spoiler. A gente já vai chegar no cinema. Isso. Segura... no cinema tem muito mais coisa que isso. Não, calma! Tem muito mais. Segura a sua onda aí. Eu gosto muito de falar disso e tem mais uma coisa que eu queria trazer para as pessoas, porque a gente, na experiência do clube, e aí a gente estava fazendo conexão com filmes e tal, que é uma coisa que a gente faz muito, de indicar fontes complementares. Inclusive, eu falei do Henrique VIII, tem a série The Tudors, que é muito legal e tem toda a história do Henrique VIII, da Catarina de Aragão, da Ana Bolena. Se alguém quiser assistir, fica uma dica que é bem interessante. Você assistiu? Eu gostei muito. Gostei muito. Claro que eles têm que tomar liberdades. O rei Henrique VIII morreu com obesidade mórbida, com gangrena na perna por causa de diabetes, mas eles mantêm o rei, apesar de um pouco envelhecido, né? Até o final com abdominais definidos. Mas é assim, para dar público, né? Naturalmente faz parte da liberdade da encenação. Mas eu acho interessante a gente falar disso, porque quando eu estava lendo o Hamlet, eu anotei algumas vezes reflexões que eu fiz, que eu consegui fazer pontos de conexão com alguns livros que a gente já leu, alguns livros que eu já li na vida, mas alguns livros que a gente leu no clube. Então, como a gente está falando da virada do século XVI para o século XVII, quando eu pensei nessa coisa do racionalismo, eu pensei muito no Galileu e os Negadores da Ciência. Porque século XVII a gente vai falar de Galileu, do nascimento, do fortalecimento da racionalidade. E depois, quando tem essa história do Hamlet, do príncipe Hamlet, em comparação com Fortinbras, ele mesmo, num solilóquio, num monólogo, quando ele fala com ele mesmo, ele vai falando, eu penso muito, e ele não, ele age mais rápido. Eu fiquei pensando em as grandes estratégias. E na Raposa e o Porco-Espinho. Então, o Porco-Espinho sabe de uma coisa, e essa coisa é muito importante. A Raposa sabe de muitas coisas, e nenhuma delas é a mais importante de todas. Então, a mentalidade de Porco-Espinho e Raposa é aquela diferença de mentalidade de uma pessoa que, tendo uma certeza e sem se questionar sobre essa certeza, age, é o homem de ação, a mulher de ação, o indivíduo de ação. E a outra pessoa é a pessoa que, questionando muito tudo aquilo que pensa, todos os planos que faz, tende a ter uma ação menos imediata e muitas vezes que se prolonga tanto, a demora para agir é tão grande que pode acontecer um efeito negativo, como, por exemplo, morrer mais gente do que precisaria ter morrido se a ação fosse mais rápida. E esse é um pensamento, é uma reflexão que o Hamlet nos provoca a todo momento, porque é o ser ou não ser, né? É o mais famoso monólogo dele, que é o verso mais conhecido da língua inglesa, o ser ou não ser. Pode ser traduzido de muitas formas, agir ou não agir. Eu vou me matar ou não vou me matar, porque está considerando suicídio.
nesse monólogo, mas é uma das grandes questões. Quer dizer, eu tenho diante de mim, sem nenhuma barreira, todas as opções de vida. E o Hamlet vai crescendo, né? O Hamlet não é a mesma personagem, inclusive ele dá um salto cronológico para os últimos atos, né? Ao longo dos 5 atos, ele vai tendo, a ponto do Bloom chegar a dizer que se o fantasma aparecesse para o Hamlet no 5º ato, no final do 5º ato, o Hamlet diria, sai para lá, você já não importa mais, porque já está tão liberto que até a ideia de honra, vingar o pai, ele já está superando isso, né? Só que aí existe aquilo que a gente chama na tragédia grega de híbris, as pessoas vão ficando desequilibradas, leva ao duelo e acaba acontecendo. Mas o Hamlet foi criando um distanciamento. O diálogo que ele tem com Rosencrantz e Guildenstern, e vai comparar com o instrumento musical, já é muito mais maduro que o diálogo que ele teve lá atrás com Marcelo e Horácio, por exemplo. Vamos colocar na tela algumas curiosidades sobre o Hamlet que a gente preparou aqui? Olha lá. A primeira encenação foi em 1603, Carnal. Bem possivelmente. Nós não temos certeza. Escrita ao longo da década de 1590 em diante, possivelmente terminada entre 1600 e 601, e no ano da ascensão do rei James VI da Escócia, nós vamos ter a primeira encenação, provavelmente. E tem tradução em 75 línguas. Isso mostra a relevância desse trabalho, dessa obra, porque, enfim... Quando a peça é muito traduzida, quando uma obra é muito traduzida, é porque as pessoas acreditam que ela vai ser interessante em outros espaços, né? E você já assistiu em línguas diferentes? Assisti. Eu fui ao Festival de Teatro de Avignon, no sul da França, quando eu morava na França, e eu aproveitei para ver o Hamlet em cambojano. Não sei se vocês desconfiam, meu cambojano é fraco. E eu assisti a peça em cambojano. Eu entendi tudo, porque eles estavam falando, como eu já assisti o Hamlet russo do cinema, sem legendas, porque estão falando uma outra língua, uma língua que eu não domino, mas eu sei as sequências, as fases. Então eu sei quando o Hamlet está no monólogo, eu sei o que ele está dizendo sem saber o significado, é um jogo entre significado e significante. Eu já assisti o Hamlet em línguas que eu não tinha a menor ideia do que era. Eu só ficava olhando quando as pessoas batiam palmas, para bater palma no mesmo momento. Eu gosto desses momentos, A Noite do Saber ou o Clube do Livro, porque as pessoas conseguem ter um pouco do Karnal que eu tenho na minha vida. Que é uma pessoa que fala, não, eu vou assistir em cambojano porque eu já tinha assistido em russo, sem legendas. E aí você pensa, eu já achava que ele era diferente. Que um dos melhores Hamlets do cinema é russo, de um ator que fez 27 anos o Hamlet. Não? Mas precisa ser sem legenda? Não, porque não tinha mesmo, não foi uma escolha. Senão você teria assistido com, entendi. E tem mais de 1.500 falas, é uma tragédia, tem mais de 1.500 falas, é a peça mais longa do Na verdade, o total de versos dá 4.500 versos. Esse número se refere às falas, como está no título que a Gabriela identificou, as falas diretas do Hamlet. Como é teatro, tudo é fala, tudo é narrativa, mas é a maior peça, 5 atos, por exemplo, precisa dar 2 vezes e meio Romeu e Julieta em tamanho, e é longo, né? Se você for no ritmo rápido do Renascimento e fizer a peça, ela vai durar provavelmente 3 horas. Hoje ninguém faz, aliás, hoje não, Shakespeare cortava trechos da peça, ele era um empresário, ele cortava trechos da peça. Vamos olhar as adaptações, as versões para o cinema de Hamlet, para as pessoas, quem quiser assistir, depois pode procurar, coloca na tela para a gente. Você sabe que eu gosto muito do Mel Gibson, os especialistas gostam menos, eu gosto muito dele. Laurence Olivier, ele levou o Oscar de filme estrangeiro por essa adaptação profundamente teatral. O Kenneth Branagh fez uma adaptação para o século XIX com o texto integral. Se você, por exemplo, decidir não ler, a versão do Kenneth Branagh, por exemplo, é integral o texto. E por isso eles leem de forma acelerada. E o nosso querido Ian McKellen fez há pouco tempo, essa nova versão de um Hamlet octogenário, que é uma experiência muito interessante, porque eu já vi Romeu e Julieta com mais de 80 anos, foi com o Renato Borg, ele fez um Romeu, acho que de 81 anos. Eu acho que são experiências. Já vi o Hamlet feito por mulheres também,
já viu o Hamlet do ponto de vista da Ofélia, feminista. Então, muitas possibilidades são muito interessantes. Ver um filme do Hamlet é bom, eu sou daqueles que acham isto interessante, mas, claro, isso não substitui a leitura. E tem as adaptações, né? A gente já falou aqui do Rei Leão, de 1994. O Hamlet, filho, o príncipe, é o Simba. O Hamlet, pai, é o Mufasa. O Cláudio é a Scar. E o Reino da Dinamarca é a savana africana. E tem outra adaptação que é um Hamlet do ano 2000 com Ethan Hawke. O Hamlet é um estudante de cinema, a Dinamarca é Nova York e o Reino é uma empresa de comunicação chamada Elsnor. Denmark Corporation. E aí é interessante porque esse do Miguel de Almeida, que é o diretor, o Hamlet faz o diálogo dele num telefone no início da telefonia celular. No início da telefonia celular ele está digitando o ser ou não ser. E é muito interessante, é absolutamente bom para vocês colocarem a universalidade de Shakespeare em várias épocas, várias adaptações. A gente não tem aqui em arte, porque nós estamos falando de Hamlet, mas, claro, vamos pensar em Romeu e Julieta, né, que tem um monte, Romeu e Julieta é Shakespeare, então para mostrar como Shakespeare tem influência naquilo que a gente consome e consumiu a vida inteira, mesmo que a gente nunca tenha lido. O Cravo e a Rosa, uma novela que passou, é inspirada em A Megera Domada, e a gente tem referências ao Mercador de Veneza em O Alto da Compadecida e Ó Pai Ó. Para quem já viu, então, e quiser buscar essas referências, quiser se aventurar por outros textos de Shakespeare, fica aqui a nossa dica. E agora eu queria falar, Karnal, das frases mais conhecidas de Hamlet. A primeira delas é, sem dúvida, ser ou não ser, eis a questão, e a gente já falou um pouco disso, essa questão toda da consciência, que era uma coisa nova, né? É até uma contraposição, a imagem do Hamlet filho e a imagem do Hamlet pai, de dois mundos, de duas épocas diferentes. O Hamlet pai é uma idade muito mais medieval do que o Hamlet filho, que chega com essa novidade do pensamento e da consciência. E há quem compare, John Updike faz isso, que o Hamlet pai é um rei agressivo, guerreiro e muito pouco negociador. E enquanto que Cláudio, por exemplo, é um rei mais negociador. Quando ele faz o livro sobre Cláudio e Gertrudes, Updike lembra que como rei, Cláudio é melhor. Ele é mais diplomático, ele manda embaixadores, Sim. Ele faz isso. O ser ou não ser, lembra... Ele deixa, inclusive, de responsabilizar o Hamlet pela morte do Polônio, porque ele fala que o povo era apaixonado pelo Hamlet. Exatamente. A gente não sabe muito bem por quê, mas ele diz, olha, as pessoas gostam dele e não vão conseguir ter racionalidade para julgar os atos. E, ao mesmo tempo, ele diz que a loucura dos grandes deve ser vigiada. Né? São consciências políticas muito interessantes. O Hamlet, nesse monólogo, ele está considerando suicídio, se é melhor agir, se é melhor retroceder. Vocês sabem que todo professor de inglês passa mais ou menos 10 anos dando aula sobre o verbo to be. É uma característica dos cursos de inglês, porque ele é um verbo muito amplo em inglês. Então eu posso traduzir de muitas formas, uma forma da ação, uma forma da consciência, uma forma do suicídio, uma forma do valor das coisas. Essa é a frase mais conhecida, mesmo que você não tenha lido esse monólogo, você já ouviu falar em alguma vez isso. E o nosso querido Mário de Andrade e o nosso querido Oswald de Andrade, que citam muito Shakespeare, o Oswald vai dizer tupi or not to be? That's the question. Ou seja, ele vai adaptar ao modernismo. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Tem uma dimensão extremamente política. Ele está desconfiado, ele usa essa palavra, rotten, algo de podre. Ele está desconfiado, ele sabe, ele suspeita, a suspeita é um elemento político, né? E ele começa a dizer que algo não está ocorrendo de acordo com a política idealista. Alguém ultrapassou uma barreira moral. É ainda uma suspeita. E se usa até hoje quando você quer dizer que uma situação está escondendo alguma coisa. Nós, brasileiros, não conseguimos ter ideia disso, mas naquela época era muito comum que os políticos não fossem sinceros. Eu sei, brasileiros, usem da imaginação. Os políticos mentem quando vão a público, usam uma falsa aparência de virtude. Olha, não consigo imaginar. Que coisa louca, não é? Agora a gente tem uma frase que vai gerar um debate acalorado. Karnal vai dizer que a minha tradução está equivocada. A frase é: há mais coisas entre o céu e a terra
Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia? Lembrem que nós estamos no final do primeiro ato, ele já viu o fantasma. Ele está falando com Horácio. Horácio é um nome de origem clássica, quer dizer o protegido das horas, o que tem a razão reta. E ele está também com o amigo Marcelo, que é um pouco menos importante. Horácio vai acompanhá-lo até a morte. E ele quer usar uma frase filosófica com um colega de universidade, um colega de estudos e um colega de filosofia. E aí acontece que em uma tradução portuguesa, por causa de métrica, do Almeida Garrett, Almeida Garrett, que é o nome de uma rua linda entre a Praça Luiz Camões e o Chiado. E da estação. Isso, né? Almeida Garrett, Garrett, porque ele era de origem irlandesa, mas a gente usa mais francês. O Almeida Garrett diz que por métrica introduziu vã, mas não está no texto original. No primeiro folio, que a gente chama a primeira impressão do Hamlet, aparece do que sonha a sua filosofia. No segundo folio aparece a nossa. Não, mas em todo caso o vã não existe. Mas é tão forte essa tradução do Almeida Garrett que grandes tradutores futuros mantiveram. E até hoje as pessoas citam, como diz Shakespeare, nossa vã filosofia. Né? Fica bonitinho, mas não existe no original. Não tem esse vã no inglês original. Há mais coisa entre o céu e da terra do que sonha a nossa filosofia. Não? Alguém quis pagar de inteligentinho do seu lado, falou a nossa vã filosofia, você já pode dizer o quê? No primeiro folio. A tradução do Almeida Garrett. Maior consagração, Gabriela, de um grande autor como Shakespeare é que quase todo o texto que circulou na internet dele é falso, não é dele. E uma vez me consultaram, como é que você sabe que é aquele texto que começa assim, de repente você entende que por mais que você se importe, tem gente que não se importa com você. Como é que você sabe que esse texto não é dele? É fácil, porque Shakespeare escrevia bem. Então é fácil você detectar esse tipo de coisa. Shakespeare nunca foi autoajuda. Se parecer autoajuda, gente, esse texto veio da sua tia solteira religiosa, não é Shakespeare. Se ele mandou na sexta-feira com flores, sextei, e aí põe Shakespeare, tá errado. Tá errado. A pessoa docinha não gosta de Shakespeare. Porque se você dissesse, qual o sentido da vida? Ele vai dizer nenhum, nenhum, absolutamente nenhum. Eu amo. E sabe uma coisa que é chiquérrima, gente? Almeida Garrett traduziu. Vitor Hugo. Nossa, eu acho. E criou o romance Helena, que Machado, admirador de Garrett, pega e produz um grande romance no Brasil, que é Helena, onde está citado na nota a Vã Filosofia também. E você tem um livro, O que aprendi com Hamlet. Sim. Então, o que eu quero saber de você é o que você aprendeu com Hamlet e quais você diria que são os 3 pontos, as 3 reflexões fundamentais que essa obra propicia. Eu fiz um livro porque essa resposta é uma resposta complexa. Em primeiro lugar, eu li Hamlet logo muito jovem. Não me apaixonei. Não me apaixonei. Não foi o texto Shakespeare que me apaixonou. Eu acho que o Hamlet funciona como Clarice Lispector. Ela diz assim, eu sou para todo mundo, mas eu prefiro ser lido por almas formadas. A minha alma, por exemplo, queria o Hamlet, vai lá, faz, seja mais protagonista. Eu queria empurrar o Hamlet. Vamos lá, vamos lá. Só para dar uma pista que eu já falei numa palestra, eu mudei completamente minha leitura do Hamlet depois que eu perdi meu pai, porque o livro é sobre orfandade também. Não é só sobre a perda de um rei, mas é o pai, aquele pai que na cena do quarto com a mãe, ele faz uma declaração de amor ao pai profunda, né? Então, o momento que eu fiquei órfão, o Hamlet mudou completamente. O que eu aprendi? A liberdade de estar preso num mundo, a célebre frase da minha consciência podia estar numa casca de nós e ao mesmo tempo poder aproveitar tudo. A segunda grande questão, né? O fato de você ter consciência política de como a política deveria ser, não quer dizer que as outras pessoas vão ter e não adianta querer produzir essa consciência se ela não estiver nas pessoas. E a terceira grande questão é a capacidade do Hamlet de ter essa fala reflexiva. Ele olha para uma cena absolutamente comum, 2 coveiros cavando uma cova, e faz disso um dos diálogos mais memoráveis da história da arte. Aí ele pega a caveira do Yorick, do seu bobo da corte, e faz. Depois pega a caveira de um colega seu. Vou pegar ali. Aqui, ó, ele pega a caveira de um colega seu, um advogado,
E aí fica dizendo ironia sobre esse advogado. Então não existe tema ruim, só existe falta de reflexão. Mas eu aprendi muito mais, fiz um livro junto com a professora Valderez sobre esse tema, né? O que eu aprendi com Hamlet sobre o mundo ser um teatro, que é uma frase que não sai do Hamlet, sai da peça As You Like It, mas que é muito boa para pensar isso. Eu amei a sua frase, não existe tema ruim. Porque a partir de qualquer coisa a gente pode elaborar boas discussões, e eu pensei em como isso se conecta com esse evento que é a Noite do Saber, como isso se conecta com o clube, porque se a partir de qualquer coisa, mesmo uma coisa ruim, a gente é capaz de desenvolver discussões importantes, relevantes e interessantes, imagina a partir de textos bons, né? Vamos ler umas mensagens? Tem aí? Mensagens? Ah, Karnal, por que Shakespeare escolheu a Dinamarca? Bem, vamos lembrar que em determinado momento do século X para o XI, o rei da Dinamarca, Canuto em português, Knut em inglês dinamarquês, dominou a Inglaterra. Isso é importante para você saber por que o rei Cláudio diz: Inglaterra, se você me teme, obedeça as minhas ordens, na carta que ele mandou. A Inglaterra temia a Dinamarca. A Dinamarca é um país hoje com 5 milhões de habitantes. A Inglaterra temer a Dinamarca seria um absurdo, não? Mas nós temos que lembrar que a Dinamarca ele tem uma fonte que é saxo gramático. A Dinamarca fica sendo um dos tantos espaços ideais, como a Itália, por exemplo, onde Shakespeare ambienta Romeu e Julieta, os dois fidalgos de Verona, ou ilhas perdidas como a Tempestade, por exemplo. A Dinamarca é um espaço para ele projetar política, e é mais fácil, porque afinal há censura real, é mais fácil ele tratar da história da Dinamarca do que tratar de uma tragédia na história da Inglaterra. Apesar de ele ter escrito Henrique VIII, apesar de ter escrito as peças históricas, inclusive importantes que estavam ocorrendo naquele momento, a Dinamarca é mais fácil. Seria complicado para ele conseguir colocar em cartaz uma peça dizendo algo de podre no reino da Inglaterra. Sem sombra de dúvida. Perguntas, mais perguntas. Quais, na opinião de vocês dois, são as melhores traduções e edições da obra de Shakespeare? Eu vou deixar para o Karnal porque ele é um especialista, né? Aí eu recomendo, se você não tem prática de Shakespeare, eu gosto muito da tradução do Milor. Por quê? Milor é um homem ligado ao teatro, Milor é um homem muito conhecedor do inglês, eu gosto muito. Aqui a Gabriela estava com o livro do professor Elvio Funk. Esse aqui, por exemplo, essa tradução, a metade desse livro é a tradução que o Harold Bloom escreve sobre o Hamlet, e a tradução é da mãe da Bárbara Heliodora. Essa tradução do Elvio Funk é mais recente. Existem traduções para todos os gostos. Agora, muito cuidado, inclusive para o cinema. Como no cinema eles não querem pagar um tradutor, por exemplo, para o texto do Kenneth Branagh, para o filme do Kenneth Branagh, o que eles fazem? Eles pegam uma tradução já vencida com mais de 70 anos, para não pagar direito. Então você olha aquela legenda cheia de mesóclises, e aí você, mas não estou entendendo isso, porque a tradução envelhece, né? A tradução envelhece muito, tem entropia com muita força. Então eu recomendaria, vai começar a ler, pega a tradução do Enfio, ou da Ana, mãe da Bárbara Heliodora, que está, por exemplo, nesse livro aqui, está na coleção das obras também da Bárbara, ela mantém a tradução da mãe dela na coleção. É isso, uma tradução bem feita. A do Enfio é boa porque ela é prática, é rápida e dinâmica. Existem traduções linha a linha, existem traduções bilíngues página a página, e eu comprei nos Estados Unidos uma vez uma tradução do inglês para o inglês. Inglês do século XVI, traduzido do lado para inglês contemporâneo. Bom para estudar, né? É bom. E lembrando a vocês, não é você, brasileiro, que tem dificuldade com o Hamlet em inglês. Um aluno de high school dos Estados Unidos tem dificuldade, como você tem ao ler a peça de Camões, é o Rei Dom Seleuco. Ou tem ao ler mesmo uma peça mais popular do século XIX, como Frei Luís de Souza, do já citado Almeida Garrett. Ou seja, peças clássicas são difíceis, elas são um desafio. Mais uma? Seria ruim começar o hábito da leitura com Hamlet? Não é ruim, não é ruim. Porque se você vai ler o Hamlet, você já é bem alfabetizado, ou seja, já passou por vários livros. Eu gosto da ideia de um texto com desafio. Eu gosto da ideia de crescer com aquele texto. Eu gosto da ideia de ler, parar e voltar. Agora, se o seu vício é um vício do muito açúcar, do mamão com açúcar, então aí sim é uma outra história. Eu gosto da ideia de pegar um texto
E como diz meu colega Clóvis de Barros Filho, eu sou tão vaidoso que eu acho que se uma pessoa escreveu, tem que entender. Se um ser humano escreveu, o outro ser humano tem que entender. Procurem depois da nossa Noite do Saber por que ler textos difíceis, como ler textos difíceis do Clóvis. É muito divertido, muito bom e muito divertido. É uma fala dele que eu gosto muito também. Eu só vou dizer, claro que você pode começar por Hamlet, eu só não diria para você começar sozinho. Então, textos mais complexos, se você está pensando em começar e não quer se frustrar, é a mesma coisa quando a gente vai traçar meta no ano novo, sabe? Se você bota uma meta ali muito distante, a probabilidade de você não conseguir aderir àquilo e se frustrar é grande. Então, o legal é você traçar pequenas metas ou ter ajuda para você não se desmotivar. E aqui, por exemplo, se você tem um evento como a Noite do Saber, aí é legal, porque você faz a leitura e consegue, a partir dessa aula, tornar a coisa mais fácil, mais gostosa, mais proveitosa, ficar com vontade de ler de novo. Ou, por acaso, participando do Clube do Livro, você também se sente mais motivado. Então, eu diria que, para começar, se você vai em textos que não são tão simples, é melhor você ter alguém para Eu nunca vi, Gabriela, problema da pessoa querer começar e ver o filme. Ver um filme do Hamlet como do Laurence Olivier. E depois de ver o filme, leia o livro. Só para lembrar vocês, o maior cineasta japonês, Akira Kurosawa, fez 2 filmes baseados em Shakespeare. 2 filmes. E que Bloom considera as melhores adaptações de cinema jamais feitas. Então, essa é uma questão ampla. Você pode passar anos vendo filmes e eles são muito diferentes. Claro. O Laurence Olivier é excelente para aprender inglês, porque a pronúncia do Laurence é espantosa, a dicção, mas ele é bem teatral. Então, quando ele diz que o leito da Dinamarca e vai para a cama da rainha e filma a cama da rainha, ele é muito teatral, mas é maravilhoso, não? Um filme quase 60 anos depois. Mais uma pergunta? Quando vai abrir a inscrição para o clube? Eu achei que estava demorando. Não sei se é a nossa produção aqui que deu uma segurada, mas a gente estava falando sobre Hamlet. Eu estava vendo aqui no meu telefone, que está aqui embaixo, algumas notificações já da galera fazendo perguntas sobre o Clube do Livro. Eu falei, ué. Então vamos lá. As inscrições para o Clube do Livro abrirão já. Mas antes a gente queria explicar para vocês um pouco como funciona o Clube do Livro, porque muita gente aqui já conhece, mas tem gente que não conhece. Isso aqui que a gente fez hoje na Noite do Saber, falando sobre Hamlet, é uma degustação do que a gente faz no clube. A gente tem aulas sobre cada livro, as aulas são mais longas do que essa que a gente teve aqui na Noite do Saber, porque eu e o Karnal temos bastante dificuldade em sermos concisos, as aulas são muito dinâmicas, os alunos adoram, eles, na verdade, ficam fazendo pressão na gente para que a gente deixe as aulas mais compridas ainda, porque eles gostam dessa conversa. Além das aulas todo mês, a gente tem as lives para tirar as dúvidas sobre a leitura e tem o acompanhamento da leitura numa comunidade, num perfil no Instagram fechado, exclusivo para membros, para que você continue não só motivado, mas para que você tenha acesso a um conteúdo que vai te ajudar a entender aquele texto. É exatamente o que eu falei de pensar na meta de ano novo. O que a gente não quer é que você comece um livro, termine, ou termine um livro, sinta que você esqueceu tudo que você leu, que você não guardou nada do que foi dito ali, ou que você leia um livro, pare de ler e vá ler outro só daqui a 6, 7, 8 meses. O que a gente quer é trazer a leitura, é firmar a leitura como um hábito corriqueiro no seu dia a dia para você conseguir fruir, desfrutar, aproveitar da maravilha que é ter a leitura presente na vida, né, Karnal? É uma leitura em grupo, acompanhada de 2 pessoas que debate com entusiasmo esses temas, ou seja, você compartilha dificuldades, você sente que mais gente teve aquela dificuldade, você vai ler livros variados. Nós não escolhemos só literatura, não escolhemos só livros de história, você vai ler livros variados. Sim. Isto é uma jornada que todo mundo, gente, são milhares de pessoas nessas edições. Todo mundo diz a mesma coisa. Eu descobri a leitura, eu descobri o prazer da leitura, eu venci leituras difíceis. Uma biblioteca, eu vi essa metáfora agora de um escritor francês, é uma adega. Você nunca chega numa adega e diz ao dono, você já bebeu tudo isso? Não, porque ele vai beber algumas coisas que ele tem necessidade, haverá noites que ele vai beber mais e às vezes ele vai deixar o vinho envelhecer até o momento de beber. Alguns
livros ficam na estante aguardando a nossa maturidade. Essa é a generosidade do livro. É como numa adega. Então, nunca pergunte ao dono de uma biblioteca, você já leu tudo isso? Porque isso é sinal de amadorismo, né? Você não diz ao dono do supermercado, você já comeu tudo que você está aqui. É isso. Então, é a ocasião para você compartilhar em grupo o vinho precioso da leitura e discutindo coisas que você talvez não perceberia. Como percorrer um museu com um especialista. É uma alegria. Exato. E o que eu acho interessante é que você vai estar num espaço acompanhado de pessoas com esse mesmo interesse. Eu sempre gosto muito de falar do ambiente do Clube do Livro. É um ambiente muito respeitoso, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de achar na internet hoje em dia. Um aprofundamento. A gente navega pela internet, é muita superficialidade, muito grito, muito xingamento, é um clima que às vezes a gente não gosta. O Clube do Livro é o exato oposto disso, é um clima acolhedor, está todo mundo ali querendo se aperfeiçoar, querendo crescer, querendo se tornar mais interessante, porque, né, Karnal, depois que a gente faz uma visita num museu acompanhado de um guia, de um especialista, a gente sai de lá e a gente pode falar sobre o assunto, a gente se torna mais interessante, a gente cresce, a gente consegue ocupar os espaços, as pessoas, se a gente ganha esse espaço, as pessoas olham pra gente tem o que dizer. É isso que a gente quer proporcionar com essa experiência do clube. É claro que, por tabela, o pessoal faz amigos, arruma namorado, tem todas, né, na comunidade do Clube do Livro. Mas para quem é o clube? Para quem quer fazer com que a leitura seja parte da sua vida. É só para quem não lê nada? Não. É para quem já lê, é para quem sabe que os livros são importantes, é para quem tem consciência da importância da leitura, mas acaba o ano e fala, li 3 livros. Não passei disso. De novo, gastei meu tempo com coisa que não me acrescenta nada. Então, o que a gente vai fazer é te ajudar a ler mais, é te ajudar a manter esse hábito, é te ajudar a se aprofundar nisso, porque a gente vai ler junto 10 livros. E aí o Karnal falou da biblioteca, você não pergunta para alguém se já leu tudo isso. A gente ajuda também nessa questão da curadoria, porque na sua trajetória no clube, e muita gente escreve para a gente mensagem falando, poxa, vocês escolheram um livro que eu nunca compraria. Eu nunca entrar numa livraria e comprar esse livro que vocês sugeriram e, de repente, eu não só estava lendo, como eu estava gostando, como eu estava fazendo conexão com outros livros do clube, porque a gente pensa na nossa lista de livros justamente para a gente conseguir fazer alguns paralelos e propor reflexões que sozinhos seria mais difícil de vocês fazerem. Vamos falar já a lista de livros? Não? Vamos falar porque as pessoas estão perguntando aqui no meu celular também, desesperadas pela lista de livros. Então, pela primeira vez, de fato, vamos falar dos livros que vamos acompanhar por um ano, gente. É muito legal neste mundo de gente que passa o dia fazendo assim no celular, você parar com o texto, compartilhar. Isso muda a vida das pessoas. E o que vai mudar? Vamos ver agora. E 15 minutos, tá? Ninguém tá falando que você vai ter que ficar sentado ali por horas, 15 minutos por dia. Ai, já deram. Estão querendo acelerar a gente. Vai. Já deram um spoiler. Fala você primeiro. Vai que é tua, Tafarel. Lígia. Será que alguém ainda sabe disso? Vai que é tua, Tafarel. Sabe. É tetra! Bem, a Lígia Fagundes Teres foi minha colega na Academia Paulista de Letras, faleceu há pouco. É uma autora nacional e internacional, membro também da Academia Nacional, é absolutamente indispensável. E esse livro está aqui também para pensar sobre essa ótica feminina, sobre a opressão, sobre ditadura, sobre essas questões, porque a Lígia é essa mulher que saiu do Lago de São Francisco e passou a escrever cada vez melhor, mais denso, que eu tive o privilégio de conhecer, conversar e tomar chá com ela. É extraordinário. Esse é um livro indispensável. Não dá para morrer sem ter lido As Meninas, da Lígia Fagundes Teres. 3 mulheres, perspectivas diferentes sobre a ditadura e um livro publicado na época de repressão que passou pela censura, provavelmente pelo título. A Lígia, nas entrevistas, dizia que o título As Meninas, muito feminino, deve ter feito com que o censor falasse, deixa, passa. E, no fim das contas, era uma crítica muito importante, muito firme, né, àquela situação autoritária que a gente estava vivendo no Brasil. O segundo livro da lista é um livro com o qual eu tenho uma história muito boa. Karnal falou sobre ver o filme antes de ler o livro. Eu fiz isso. Eu vi o filme da Insustentável Leveza do Ser antes de ler o livro e eu odiei o filme. Odiei o filme, odiei. Falei, nunca vou ler esse livro, eu odiei. E aí, né, vida vai, vida vem, a gente vai vivendo. Toda hora que eu ia na livraria, eu olhava o livro ali e falei, bom,
Vamos lá. Eu amei. Eu sou apaixonada por esse livro. Tem um trecho que ele fala: o sono compartilhado é o corpo de delito do amor. Nossa. Tudo isso também num clima opressor. Então, aqui eu já estou dando um spoiler de um link que a gente faz, porque a gente está falando da Primavera de Praga, né? E depois, é muito curioso, né? Porque vai da Primavera de Praga, na década de 60, a essa memória reconstituída durante a Revolução de Veludo, a separação da República Tcheca e Eslováquia. Quando o livro surgiu, nós estávamos falando da crise do socialismo histórico. Eu estava na faculdade quando ele foi traduzido. E também foi um impacto, para começar por esse título. Esse título assusta, né? A insustentável leveza do ser. Lindíssimo. Uma contradição em termos. Se é insustentável, como é que pode ser leve? A gente tem Fora de Série do Malcolm Gladwell. Para mim, é uma das maiores críticas a essa compreensão absoluta da meritocracia. Então, a gente fala muito em meritocracia, ele vai mostrar como o aleatório, a contingência, da qual eu e o Karnal falamos sempre, opera e influencia muito nas nossas vidas e nos lugares que a gente consegue alcançar. E depois tem esse livro maravilhoso da Alice Walker, né, Karnal? Esse, no caso, eu fui seduzido primeiro pelo filme, Na Cor Púrpura, né? Mas Fora de Série é bom. Imagina a seguinte situação: você num churrasco de família e aí o seu tio já falou do pavê e ele vai soltar a segunda pérola do dia. A quem quer se esforçar, consegue. Quem trabalha, consegue, né? É ótimo, você vai introduzir bons argumentos, nem um pouco militantes, estamos falando de militância, introduzir bons argumentos para pensar, afinal, aquilo que é o mundo real, onde essa ideia de meritocracia é bastante problemática quando você desce a um jogo um pouquinho mais de cartas marcadas do que a gente supõe, e o debate em torno disso. Não é um livro de propaganda política, é de reflexão sobre por que o sucesso atinge algumas pessoas. E como foi o seu contato com A Cor Púrpura? Bom, eu primeiro vi o filme impressionante. Eu acho que, aliás, quase todos os filmes dele são impressionantes, e só depois eu fui conhecer o livro. O livro é mais sutil do que o filme. O filme é imagético, é forte, com cenas impressionantes e cenas não maniqueístas, né? Porque não é só o branco sendo racista com o negro, são negros se agredindo, é uma mulher negra apanhando do marido. E isto mexe, né? Essas cenas de violência mexem bastante. É muito importante a gente ver diversos matizes. Quase todo o nosso Clube do Livro sempre tem um livro que vai discutir a questão do racismo, que é essencial para a gente discutir a cultura brasileira. E aí eu acho que tem dois livros aqui que, enfim, abordam o mesmo tema, mas em épocas e de formas muito diferentes, que é Estranhos a Nós Mesmos e O Alienista, do Machado de Assis. A gente vai falar desse limite, né, desse limiar entre a sanidade e a loucura. Quem determina esse limiar? Quem são os loucos? E é um tema muito atual, a gente precisa falar sobre isso, porque nós estamos vivendo uma época na qual esse assunto se tornou absolutamente corriqueiro. A gente nunca teve índices tão altos de problemas com saúde mental como a gente enfrenta hoje em dia, com pesquisas, inclusive, traçando prognósticos preocupantes com relação aos jovens. O Alienista é quase um conto prolongado. Um médico famoso na Europa que não conseguiu ser... Os reis não conseguiram segurá-lo na Europa, ele vem para o Brasil e ele vai abrir uma instituição de saúde mental com uma discussão típica do 19, sobre loucura. Mas Estranhos a Nós Mesmos introduz não só a loucura, que é o tema do Alienista, mas as manias, as obsessões, as angústias, as síndromes de pânico, as depressões, as pessoas neuroatípicas. Não é o louco vestido de Napoleão, o louco de hospício clássico do 19, mas é o fato de que hoje quem não está um pouquinho perturbado está se sentindo deslocado. Concordo plenamente. E aí a gente tem A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil, do século XXI, de Bruno Paes Manso. O Bruno Paes Manso é pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Ele escreveu 2 livros que são grandes sucessos, um sobre o PCC, o outro A República das Milícias, que tem inclusive podcast. E nesse livro especificamente ele fala dessa relação no Brasil entre fé e violência, o espaço que a fé vai ocupando num país de indivíduos cada vez mais preocupados com o contexto de violência. E a gente segue para a próxima onda do Mustafa Suleyman, que fala de algo imprescindível hoje em dia, que é a inteligência artificial. Né? É muito importante que nós estamos falando de uma característica histórica sociológica, que é a mistura de religião, política e crime, e o outro vai falar
que não depende um pouco da sua opinião, né? Como diz um pensador indiano que eu já citei em palestras, o mundo do futuro não será dominado pela inteligência artificial, só uma fantasia, mas será dominado pelas pessoas que usam a inteligência artificial sobre as pessoas que não usam. Então, é muito prudente ler tanto essa análise sociológica para sair daquele senso comum, para sair do caráter raso, uma coisa que a gente falou muito quando a gente divulgou o Clube do Livro. Você sempre vai se destacar por ler ou por não ler. Quem lê se destaca pela clareza dos argumentos. Quem não lê vai se destacar por argumentos rasos ou de senso comum. Aquela pessoa, e é o que o Karnal fala, que eu acho maravilhoso, que é que geralmente quem se destaca porque não lê, não percebe. Né, Karnal? Sim. E aí nós temos os 2 últimos livros da nossa lista. Eu vou inverter a ordem. Não, vou falar na ordem, tá? Calma. O primeiro deles é Preconceito, uma história do Leandro Carnal com Luiz Estevam. Carnal, é seu livro, fala sobre ele. Nós escrevemos esse livro durante a pandemia, eu com hoje professor da Unicamp, que é uma grande figura de pesquisa e de reflexão crítica. Nós fomos trabalhar com os preconceitos mais sensíveis, misoginia, homofobia, racismo, os preconceitos de corpo, os muitos preconceitos de corpo, a xenofobia, que é para tentar fazer uma história. O que significa uma história do preconceito? Não é exatamente um debate filosófico, apesar de ter, mas é qual é a origem. Como é que houve um momento que não existia, por exemplo, preconceito contra pessoas acima do peso? Em que determinado momento isso passou a existir? E quem determina qual é o peso para você estar acima do peso? E quais são os corpos úteis e os corpos incômodos do mundo contemporâneo? E aí eu vou em busca dessa origem. E a grande lição do livro é: preconceito é uma criação humana, logo ele pode ser desfeito por humanos. E a gente termina a nossa lista do Clube do Livro Quinta Edição com um romance inacreditável de uma autora das mais aplaudidas do Brasil de hoje, que é a Carla Madeira, que escreveu Tudo é Rio, que é um livro que todo mundo, muita gente já leu, todo mundo conhece, Véspera também, mas a gente escolheu Véspera. Eu tenho uma ligação pessoal com Véspera, é a história de uma mulher numa relação familiar desgastada e problemática e, de repente, em determinado contexto, ela larga tudo e abandona o filho. Vocês sabem, eu acabei de vivenciar uma maternidade, eu tenho uma bebê de 1 ano e 3 meses, é um texto muito tocante, é um texto pungente e é importante que nós falemos sobre isso porque a maternidade e o feminino são coisas sobre as quais a gente precisa pensar. Então, é um romance que dá espaço para a gente ter muitos debates relevantes. E aí você tem, por exemplo, historiadores discutindo um conceito de preconceito e uma mulher discutindo limites da ação social na forma literária. É muito importante. Você pode adquirir esses livros em papel, o que você achar melhor como fornecedor. Você pode tomar emprestado de uma biblioteca, alguns desses livros são clássicos. Alguns desses livros não têm mais direitos garantidos, como o do Machado. Você pode baixar da internet, ler na sua tela. Sim. Você vai escolher livremente qual a fonte. Tem gente que gosta de ler na tela, tem gente que gosta de ler em papel. Todos os livros têm a versão digital, né? Exatamente. Que a gente escolheu. Exatamente. Então você escolhe livremente alguns gratuitos na internet, como o do Machado, outros que você pode comprar, pode adquirir. E, de fato, essa é uma experiência de liberdade, porque alguém vai, inclusive, dizer: mas eu não consigo comprar todos agora. Compre o que você consegue. Acompanhe o livro, porque vai ser seu para sempre, o Clube do Livro. Sim, o Clube do Livro tem acesso vitalício, a gente divulga a lista de livros na ordem, então pode ir comprando aos poucos, pode pegar emprestado também, pode ler na biblioteca, a opção é sua. Depois que a gente fala da lista de livros, que a gente conta um pouco o que é o clube, geralmente a gente ouve algumas coisas. A primeira delas é: Gabi, Karnal, eu não tenho tempo para ler um livro por mês, não tenho tempo. Segunda, não vou conseguir acompanhar, não é para mim. Deve ser para iniciados, eu precisava ser mais inteligente, eu acho que eu vou ficar por fora. E aí tem o último, que é: não tenho paciência nem disciplina para manter esse hábito. Eu e Karnal, nós poderíamos responder a essas provocações, como a gente fez em vários outros eventos, mas eu acho melhor deixar que os nossos alunos respondam para vocês. Então vamos dar uma olhada no que os nossos alunos dizem? Olha ali a Thaís. Achei que não fosse conseguir,
mas mal vi o tempo passar. Pois é, olha só, Thaís, é isso que acontece. A gente selecionou a Thaís, mas tem mais gente, tá? A Ana conta que o aprendizado veio de todas as formas, pelos livros, pelas aulas e com os clubbers, que é justamente o que a gente pretende criar com essa comunidade que é exclusiva para membros, né? O Alessandro fala que a concentração dele melhorou muito depois do Clube do Livro. Isso é muito importante porque a gente vive uma crise de foco. Estamos vivendo nessa época de redes sociais em que estímulos disputam a nossa atenção o tempo inteiro. Isso, para a nossa capacidade de foco, é um grande desafio, é um prejuízo. A gente tem sentido esse prejuízo na nossa capacidade de concentração. Então, o Clube do Livro te ajuda nisso, o que, óbvio, vai te dar uma vantagem em todas as áreas da sua vida, se você estuda, no trabalho, enfim. E a Érica diz que estava parada na leitura. Olha só, não é só para quem nunca leu e quer começar, mas é para quem já gosta, mas não, por algum motivo estacionou. E o clube devolveu esse hábito. Tem um monte de mensagem de gente que falava, eu não lia nada e hoje em dia eu leio os livros do clube e mais outros. Então, gente, o Clube do Livro realmente resolve esse problema de quem acha que não consegue incluir na rotina. Eu sei, vocês estão querendo saber das inscrições. Deixa eu só explicar uma coisa sobre os nossos prazos. Para quem não conhece o Clube do Livro, as inscrições do clube abrem apenas uma vez por ano. A gente não abre depois. A chance para se inscrever é agora. Ou então tem que esperar o ano que vem. Porque a gente estamos na 5ª edição, a gente nunca abriu as inscrições no meio, não faremos isso agora. Você pode perguntar para outras pessoas que conhecem o clube e você vai ver que não é papo. Isso é verdade. O tempo para se inscrever é agora. E se você se inscrever até o dia 12 de abril, você vai ter acesso a uma leitura secreta. Que é a leitura. Quem me conhece, quem já me ouviu falar sobre os livros, sabe que eu comecei a ler pelos livros do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Eu queria me reconectar com ele, entender melhor que homem ele era. E eu vou atrás dos livros que ele tinha em casa. E esse livro, essa leitura secreta, foi o primeiro livro do meu pai que eu li. Bem secreta, pouca gente conhece, mas vocês vão gostar. É extraordinário, né? Até 12 de abril, além de ganhar um bônus, né? Um bônus que ainda tem a leitura secreta. Calma que eu vou falar já do bônus, mas essa leitura secreta, além dos 10 livros, a gente tem essa leitura secreta, é um livro que o Karnal adora. Também. Que se você gosta de política, você vai adorar. Que se você gosta de marketing, você vai adorar. De comunicação, de maneira geral, você vai adorar. E que, estou tentando não divulgar para a equipe não brigar comigo, mas é um livro que todo mundo cita errado. Todo mundo cita errado. Todo mundo cita errado. Todo mundo. Todo mundo não, vai, 95% das pessoas. Eu vou dar mais uma pista. Se você divulgar, eu vou jogar essa caneca em você. O livro foi publicado depois da morte do autor. Ah, tá. já, agora sentiram, quando ele falou, né? Depois, eu comecei a... É uma obra póstuma. Póstuma. É uma obra póstuma. E é um livro que vai te ajudar a não se sentir tão mal quando você é estratégico. Reação bovina. Ele não fala mais nada. Bom, essa é a leitura secreta, mas tem outras coisas. A leitura secreta, você, tem 72 horas para garantir a leitura secreta só se você se inscrever até o dia 12 de abril. Moscou deu uma cochilada? Tudo bem, até o dia 16 de abril tem outros 2 bônus. O primeiro é o pequeno guia de argumentação, uma masterclass, um conteúdo que eu preparei exclusivamente para os alunos do Clube do Livro 5ª edição e... Descobrindo Roma Antiga. Com o professor Júlio César Veloso, que, inclusive, é uma masterclass que vai conversar com o tema da nossa próxima Noite do Saber, mas sobre isso eu falo depois. Então, só para deixar claro para vocês, se você quiser ter acesso à leitura secreta desse livro maravilhoso, que eu não posso falar mais nada, porque senão vocês vão acertar, porque acho que eu já falei demais, até o dia 12 de abril. E se você se inscrever até o dia 16 de abril, você tem acesso ao pequeno guia de argumentação, comigo, e Descobrindo Roma Antiga com o professor Júlio César Veloso. Temos mais alguma coisa? Temos. Olha, temos. O canal tá aqui, só temos. Temos. A gente também tem uma outra coisa que eu sei que vocês vão gostar muito. Eu, particularmente, acho que a leitura secreta
é o mais legal. É que eu não posso contar qual é, mas essa leitura é demais. Enfim, se você se inscrever até a meia-noite do dia 16 de abril, você ganha um desconto de R$100 no valor do Clube do Livro, mas é só até a meia-noite do dia 16 de abril. O valor do Clube do Livro é, no total, R$697, até o dia 16 de abril, por R$597 ou 12 vezes de R$58,16, ou seja, uma pizza da Pizza Hut, tá? Por um conteúdo incrível, maravilhoso, que vai mudar a sua vida. Já tem QR Code na tela? Comparativamente é boa essa ideia de ser mais ou o mesmo preço de uma pizza, uma chance de mudar sua maneira de estar e ver o mundo. Um produto que por este valor dividido para caber no seu bolso, você muda seu patamar de compreensão das coisas, né? E olha só, eu preciso dizer mais duas coisas muito importantes. A primeira é que o conteúdo do Clube do Livro é de acesso vitalício. Ou seja, você vai poder acessar para sempre, quando você quiser, inclusive para rever as aulas se você quiser, porque eu e o Karnal somos dois entusiastas da releitura. Então, se você quiser acessar de novo, porque vai elaborar um trabalho, uma apresentação, enfim, você pode voltar no conteúdo. E tem outra coisa muito importante para o que eu estou falando agora, já que eu falei da leitura secreta, do desconto e dos dois bônus, o Pequeno Guia de Argumentação e o Descobrindo Roma Antiga, essa masterclass com o Júlio César Veloso, que é o fato de que você pode cancelar em 7 dias. Por que eu estou falando sobre cancelamento? Porque eu acho que você vai se arrepender? Não. Mas você fala, pô, Gabriela, eu quero o clube, mas não sei, estou em dúvida. Minha sugestão, se inscreve agora, garante a sua vaga, porque aí você garante a leitura secreta, os 2 bônus e o desconto, e se você mudar de ideia, você cancela. Combinado? Então, acho que eu já falei tudo. A gente vai colocar o QR Code. Eu tô com um pouco de medo só da estabilidade desse site. Pronto, o QR Code está na tela. E será que nós teremos muitos clubbers com a gente? Quem vai se inscrever? Manda mensagem que eu já quero saber os nomes para falar oi. Bem-vindos. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar também, que a gente aproveita para responder. Temos ainda um tempinho aqui com vocês. A ideia, gente, é muito importante reforçar o que a Gabriela disse, não é para pessoas que têm mestrado, doutorado e leem em 10 línguas. A ideia é para você que gosta de ler, mas já enfrentou dificuldade com livros difíceis ou não. Você que não criou esse hábito, que você vai em conjunto. Funciona como se agora você tivesse um personal na academia ou 2 personagens na academia. Funciona sempre com essa ideia, que os livros que nós escolhemos, que são mais fáceis do que o Hamlet, os livros que nós escolhemos, você pode ler, você vai gostar e eles são relevantes. Ou seja, incorpore o presidente Obama. Yes, we can. Você vai poder fazer isso, você pode melhorar sua capacidade de argumentação, de leitura e de foco. E tendo foco, não é só a leitura que é influenciada. Você muda a sua maneira de estar no mundo. Nós vivemos num mundo sem foco. Por isso, o clube serve também para uma reeducação psíquica do foco. E muito importante, todas as vezes que as pessoas me perguntam qual elas acham que foi o meu diferencial para construir a minha carreira do jeito que eu construí, eu digo que foram os livros. Porque raramente eu me destaquei em alguma situação profissional pelo conhecimento técnico que eu adquiri nos cursos de direito. É claro, nos livros de direito, é claro que isso tem relevância. Mas há situações em que alguém olhou para mim com algum espantamento, com algum encantamento, foi em decorrência da literatura. Foi em decorrência de livros que aparentemente não tinham nada a ver, porque não eram os livros que os professores tinham me pedido para ler na faculdade. A nossa história é isso. Eu encontro o Karnal e nós nos tornamos amigos e parceiros profissionais porque a gente se encontrou em Fernando Pessoa. Então, essa é a nossa história. A gente não faz o Clube do Livro da boca para fora. Esse não é um projeto que a gente faz por fazer, é algo que a gente realmente acredita que pode mudar a vida de vocês, porque mudou a nossa. Então, o que a gente está falando é por experiência própria, por aquilo que a gente viveu.
Eu vou com certeza. Várias pessoas já escreveram. Uma dizer, meu segundo ano no clube. É muito importante ressaltar isso. Não precisa ter feito os outros clubes. Eles são independentes. Sim. E de novo vai ficar, a Gabriela já usou a palavra, é vitalício. Você pode voltar a todo momento. Dê um mês de problema de saúde no seu filho, dê um mês mais estressante no trabalho, não tem problema. Você vai reler isso depois e vai acompanhar as aulas depois. Funciona inteiramente no seu ritmo. Ó, e se vocês tiverem alguma dúvida, a nossa equipe está a postos também, vocês podem mandar mensagem e o pessoal responde. A gente está aqui também ao vivo, por enquanto, já estou inscrita pela terceira vez. Isso é o melhor feedback, né, gente? Que são as pessoas voltando e voltando várias vezes para fazer parte do clube, isso é muito bom. Vou me inscrever sim, me animei. Eu quero. Acho que o clube é meu projeto favorito. Eu também gosto muito, principalmente porque eu estou assim dando uma palestra em Manaus, estou em Portugal me apresentando, chega alguém e diz, eu sou clubber. Acabou, né? Nossa, eu fico amiga. Eu converso, aí tira foto, aí a gente bate papo, pergunta o que achou do livro. É porque o clubber tem um acesso privilegiado. Se falou que é clubber, a gente já abraça. Tá aí, ó. Os outros assim, eu sou seu fã, legal, né? Bem-vindo. Mas eu sou clubber. Você tá ali, às vezes eu vou num evento, aí tem que pegar um voo, tem muitas pessoas, a pessoa quer tirar foto e tal. Aí alguém levanta a mão e fala, eu sou clubber, a pessoa entra. A pulseira VIP. Entrou no camarote ali. O clubber sempre tem esse acesso privilegiado. Tem alguma dúvida, gente? Mais empolgação. Mais empolgação. Eu adorei, vocês não têm dúvida, vocês só estão empolgados. Que bom. Vocês gostaram da lista de livros? Gostaram? Olha, muita gente me mandou que essa lista, gente que tá assim, no 5. Eles falaram pra gente falar, vou pegar lá atrás só um pouquinho, tô bem. Tem link no chat, além do QR Code, tá? Tem QR Code na tela. Eles pediram pra dar Ah! O próximo. Pera, antes esse. Aqui, dia 23 de abril, aniversário de William Shakespeare. 23 de abril. 23 de abril, que ele não morreu junto com Miguel de Cervantes, tá? Morreu sim, mas não morreu. É complicado isso. Morreu no dia 23, mas não morreu no dia 23. Um dia a gente explica melhor. Esse a livro... gente explica melhor no clube, na primeira aula. Para pensar e escrever melhor, são crônicas que meu amigo Diogo Arraes selecionou do Estadão e produzimos um texto excelente para quem vai prestar concurso, para quem quer aprender a ler melhor, a ter uma ideia. A partir de unidades vai ser lançado agora. Então o livro do preconceito é meu penúltimo livro. Este é o último, dizem que a gente não deve dizer o último, porque a gente morre, mas é o meu mais recente. Pelo amor de Deus, você tem um que clube vai para sair. entregar. Tem um clube para entregar até o ano que vem. Eu volto como fantasma do Rei Cláudio, Tá aqui na muralha todo dia. E sabe quem escreveu o prefácio? Ah, tem um detalhe. Esse livro tem prefácio da Gabriela e é dedicada à Ava. É dedicada à Ava, nossa querida Ava, que vai fazer 1 ano e 4 meses, está envelhecendo rápido. Rápido, 1 falando ano e tudo. 4 meses, mas ainda não sabe ler, só gosta de livros, mas ainda não sabe ler. Ela põe o dedinho na foto dele e fala, eu falo, cadê o Dindo? E ela aponta. Já identifica autores, um gênio, uma gêniazinha. E este aqui é um livrinho que será tema da nossa próxima, livrão, da nossa próxima Noite do Saber, Meditações, de Marco Aurélio. Karnal, o tanto que as pessoas usam isso aqui hoje em dia. Verdade. Eu fiz prefácio dessa obra porque eu gosto muito dos estoicos e o imperador Marco Aurélio, que morreu em 180, escreveu em grego, apesar de ser um imperador romano, uma série de anotações quase biográficas que ele chamou de meditações. Nós vamos ver que a primeira é um pouquinho menos interessante, o capítulo 1, que é das heranças dele, e a partir do capítulo 2 você vê uma obra assombrosa. Como é que um homem no poder máximo do maior império do Ocidente, naquela época, começa a pensar o que é importante na vida, o que é de fato realização, quais são as ilusões que eu vivo. Não viva como se fosse viver 10 mil anos, diz ele. Né? É maravilhoso, é um texto, junto com o Epicteto, por exemplo, eu acho que são livros que divulgaram a ideia de uma filosofia prática, não apenas metafísica, mas uma filosofia prática. Nada acontece a uma pessoa que ela não seja capaz de suportar. O mesmo ocorre com outro que, por desconhecimento ou para mostrar grandeza de espírito, mantém-se firme e permanece ileso. É uma vergonha que a ignorância e o orgulho sejam mais fortes que a sabedoria. Abrias. Forte, né?
do nada. O famoso tetrafármaco que Epicuro trouxe, né? Não devemos temer os deuses, a felicidade é possível, os males são suportáveis e nós não devemos temer a morte. Então, esse é um remédio quádruplo para que você tenha uma vida tranquila. Presta atenção aqui. A arte da vida é mais parecida com a luta do que com a dança. Deve-se estar pronto e firme para enfrentar ataques repentinos e inesperados. E assim atingir a ataraxia, ou seja, a tranquilidade estoica. É maravilhoso. Vamos parar de dar spoiler da próxima Noite do Saber, porque vocês estarão conosco sim, porque agora a gente tem um combinado, estaremos juntos em todas as oportunidades. E, gente, para quem não estiver conseguindo acessar as inscrições pelo QR Code, tem link na bio aqui no YouTube, tem link no chat, tem link nas nossas bios no Instagram, em tudo quanto é canto. Se vocês quiserem, manda mensagem que a gente responde para vocês também com o link para vocês se inscreverem e não perderem. A gente sabe, o prazo é curto. Esse ano o prazo é menor de inscrições, por isso que a gente, enfim, fala tanto para que vocês, se quiserem ser nossos alunos, partes, integrantes da comunidade do Clube do Livro, façam a sua inscrição para aproveitar também as condições especiais desses primeiros dias, né? Em resumo, gente, essa é uma decisão estratégica, uma decisão que vai mudar não só todo o ano que vem pela frente, mas vai mudar a sua vida. Então, tome uma decisão estratégica, uma decisão que vai ter peso agora e para sempre, né? Coloque-se na posição de mudar a sua maneira de perceber o mundo. Isto é muito importante. Está lançado oficialmente no nosso 5º Clube do Livro, que a gente vai com todo carinho. A Gabriela às vezes está viajando, a Gabriela já gravou de hospital do exterior na Europa, eu correndo para chegar ao quarto de um hotel, às vezes com um fuso horário pavoroso, para poder participar da aula. Nunca perdemos uma aula, nunca perdemos nada disso, com todas essas questões. Olha, já tem mais gente dizendo, estou inscrito, já me inscrevi, que bom. Você vai nos acompanhar um ano. E quando eu for até a sua cidade, você vai poder levantar a mão. Eu sou clubber, eu sou clubber. Eu gravei a aula do Clube do Livro 5 dias depois de dar a luz para minha filha. De tanto que a gente gosta desse projeto. Isso que o Karnal falou é uma verdade. Assim. Se eu pudesse falar algo antes da gente se despedir desse nosso encontro aqui na Noite do Saber, seria que é comum que a gente olhe para trás e pense nas decisões que a gente deixou passar. E pense que a gente podia ter feito mais por nós mesmos, que a gente podia ter investido na gente e que por N razões a gente, de novo, deixou a oportunidade de correr, escorregar das nossas mãos e se percebeu arrependido. Então, não deixe que essa seja mais uma oportunidade. Se você tem interesse em se aprimorar, se você quer melhorar o seu foco, se você precisa se tornar uma pessoa mais interessante, se você quer se tornar uma pessoa que se destaca no bom sentido, como disse o Karnal, vem fazer parte do Clube do Livro com a gente, porque essa é uma comunidade maravilhosa, da qual a gente gosta muito, com pessoas muito especiais e que entrega um conteúdo excelente. E para ser interessante, mais importante, encaminhando para o final, você tem que desenvolver interesses. Quem tem interesses se torna interessante. Interesses pela leitura, interesses pelo debate de grandes temas, você vai ter um up profundo na sua maneira de pensar, discutir, participar de grupos de empresa ou de família. Ler abre portas. Essa ideia me ocorreu agora. É o nosso slogan. E já que essa semana a gente perdeu um grande nome brasileiro, que foi o cartunista Ziraldo, acho que a gente pode dizer algo que ele repetia incansavelmente, que ler é mais importante que estudar. Quem disse não fomos nós foi o pai do menino maluquinho. Então, com essa, a gente se despede. Esperamos encontrá-los na próxima Noite do Saber e também no Clube do Livro, 5ª edição. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Olá, clubbers! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Clube do Livro. Várias leituras, várias pessoas. Eu leio o livro me lê. Teve um post lá no nosso Instagram. Foi realmente uma intuição. Esse conjunto de subjetividades. Como já imagino, a conexão que a gente possa fazer com o próximo. Karnal, esse foi um dos livros mais tocantes que eu já li aqui. O processo de descobrir é um processo de estranhamento. A continuação dessa nossa conversa fica para a live, então não se esqueça de mandar a sua pergunta para que a gente possa ajudar a sanar todas as dúvidas, né, Karnal? Porque eu estava dando uma olhada nos comentários, a gente lança lá nos stories. Espero que todo mundo tenha a mesma experiência. Alguns materiais complementares. A
minha frase preferida hoje é ema, ema, ema. Só aqui no clube que você tem essa versão carnal sem